E sabemos, diga comigo, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Coloca o tema da mensagem aqui. Quero falar hoje sobre flores entre espinhos. Flores entre espinhos. Estenda as mãos para cá. Você pode dispensar uma palavra sobre mim? Dispensa uma palavra sobre mim. Seja profeta agora. Me abençoe, por favor. Eu preciso dessa palavra. Pai, dispensa uma palavra sobre mim. Você está num ambiente espiritual. Você está num ambiente espiritual onde Deus pode virar o tabuleiro da tua existência em apenas um momento. Paizinho, aonde o Senhor achar um coração faminto pela tua presença nessa manhã, aonde o Senhor encontrar um homem na brecha, uma mulher na brecha, aonde o Senhor enxergar alguém disposto a entregar um coração rasgado na tua presença, que esta manhã não seja apenas uma manhã, mas que seja uma transição de tempo espiritual na vida desta pessoa. Nós acreditamos nessa comunidade que todo culto não é apenas um culto, mas é um grande culto, uma grande oportunidade de entregarmos tudo ao Senhor. Por isso, Espírito Santo, como eu te disse pela madrugada, nós não estamos nesta casa fazendo uma apresentação, nós estamos nesta casa cultuando ao Senhor, convidando o Espírito para estabelecer-se no lugar mais alto da nossa existência. Por isso o Espírito Santo começa a passear dentro desta casa, começa agora a se mover em realidades espirituais acerca de cada irmão e de cada irmã. Tem gente que entrou aqui hoje desesperado e desesperada. Tem gente que adentrou aqui hoje arrastado e arrastada. Tem gente que não sabe o que vai fazer na segunda-feira, mas eu creio no mover do teu Espírito. Por isso aqueles que adentraram aqui de cabeça baixa, faz eles sair desta casa, ela sair desta casa hoje de maneira altaneira na tua presença, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Um Deus habita dentro de cada um de nós, e por causa disso nos faça nos enxergar como o Senhor nos vê nessa manhã, e se mova de maneira sobrenatural dentro deste lugar. Nós acreditamos que os cegos verão, os coxos serão completamente levantados, a glória de Deus será manifesta nesses dias, porque a tua palavra não pode voltar vazia. Por isso, Espírito Santo, começa a encher esta casa da tua glória, para que possamos presenciar um tempo de avivamento descendo desse ambiente. Mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Alguém pode declarar essa canção? Diga, vai. Eu vaguei o mundo afora, Sim, Deus. mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Pela última vez, todos que podem, levantar a mão e declarar: eu vaguei, vai. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você.
provérbio que diz: ostras felizes não produzem pérolas. Narra-nos a história acerca de uma colônia de ostras. Para quem não sabe, irmão Keynes, direto do Pará, seja bem-vindo. Ostras são molúsculos, por isso elas não têm ossos. São vulneráveis, são frágeis ao ataque terrível dos seus predadores. Mas foram presenteadas pela natureza, recebendo uma concha que funciona como instrumento de proteção. A história diz que em uma colônia de muitas ostras, diariamente essas ostras ficavam cantando, pastora Lorena, alegremente, como se fosse um grande coral. Mas havia uma única ostra, que ao invés de cantar, ela gemia. As ostras então olhavam para ela e diziam assim: que ostra infeliz, que ostra deprimente. O que elas não sabiam, Amanda, é que ela não estava ali perturbada por uma depressão. Ela estava sendo abatida por um processo de dor. Porque em um determinado momento, um pequeno grão de areia caiu dentro da concha, e esse grão estava produzindo uma grande inflamação. É interessante pensar que a mesma inflamação que produzia a dor, também gerava no organismo desta conchinha, dessa ostrinha, uma substância que foi liberada sobre o grão de areia. Dias mais tarde, um pescador, cumprindo o seu ofício, ele sai para pescar. Quando ele lança a sua rede cai justamente em cima da colônia de ostras. Ele tira a sua rede e percebe uma quantidade muito grande de ostras. Ele corre para casa, Benjamim, e quando ele chega em casa, ele faz um pedido amável à sua mulher. Ele diz: você pode fazer uma sopa de ostras para que possamos juntos desfrutar de um bom momento entre marido e mulher? Ela logo atendeu o pedido do marido. O marido então, sentado na mesa com muita expectativa, ele aguarda pela sopa de ostras. Quando ele começa a desfrutar, logo ele percebe, Keynes, que algo não está certo, porque ele acabou de morder algo que é tão sólido ao ponto de não poder quebrar. Ele coloca a mão na sua boca e ele percebe que aquilo que estava em suas mãos era uma pérola. Ele olha para sua esposa e, de maneira muito amável, ele decide presenteá-la. Guarde o que eu vou dizer. A única ostra que produziu pérola foi aquela que estava gemendo, enquanto todas as outras estavam sorrindo. Eu aprendo aqui um princípio espiritual poderoso. A dor é capaz de produzir tesouros que a felicidade jamais produzirá. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Observando um pouco a história, quando o filósofo alemão Nietzsche escreveu sobre o ensaio da tragédia grega, ao pesquisar sobre o assunto, ele chega a uma conclusão. Ele percebe que os gregos, que viveram múltiplas tragédias, eles criaram um caminho cerebral, onde eles passaram a enxergar as tragédias não como tragédias. Os gregos entenderam que eles só têm uma vida para gastar.
e que não valia a pena gastar esta vida amargurado, entristecido, ali de qualquer forma. Eles passaram então a escrever as suas tragédias em forma de poesias, apresentando lindas canções e uma beleza que não pode ser confundida. Os gregos entenderam que na dor há existência de muita realidade ligada ao propósito existencial de alguém. Quantos de nós cristãos já não questionamos a Deus e a vida que temos por causa das nossas tragédias? O que poderíamos dizer também de Beethoven, este que ficara conhecido como o rei da música clássica? Para quem não sabe, Beethoven, depois de velho e surdo, ele compôs as maiores, célebres canções que o mundo clássico já conheceu. E fazendo uma pesquisa, algo me chamou bastante atenção. O pano de fundo destas canções não é a tristeza, mas é a alegria. Um homem velho, doente, surdo, conseguiu encontrar alegria em lugares que todos estavam acessando a dor. O que poderíamos dizer também, pastora Jordana, de Vicente Van Gogh? Um artista plástico que é considerado por muitos o maior que já existiu, que pintou as pinturas mais incríveis da sua história e que talvez o mundo moderno já conheceu, passando por um período de profunda depressão. Grandes obras de grandes homens, grandes mulheres foram realizadas em momentos de profunda dor. Agora o apóstolo Paulo nos apresenta um texto que é difícil demais de compreender, dizendo assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Texto esse que não pode ser digerido através da compreensão racional, mas que vai exigir de mim, de você, o exercício da fé, para que possamos compreender. O que Paulo está nos propondo aqui é entendermos que vai ser necessário encontrarmos Deus em meio às nossas dores. Só quem está me entendendo, levanta as duas mãos e canta o refrão dessa canção comigo, para tocarmos os céus. Só tu és santo. Você está comigo aqui? Vai, me ajuda, vai. Só tu és santo. Ele está aqui, ele está aqui. Ele vai mudar a sua história, vai. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Alguém tem coragem Só de levantar as tu mãos e és dizer: santo. meu Deus, é isso! Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Segura aí. O que Paulo está nos incentivando é crer, é confiar em Deus mesmo quando as coisas não vão bem. O que dizer da menina escrava que foi levada para a casa de Naamã? Era apenas uma criança
foi arrancada da sua nação. Ela não tinha sequer notícia se os seus pais estavam vivos. Essa menina está em uma terra que não conhece, morando com gente que ela nunca viu, uma cultura que estava esmagando a cultura que ela recebeu desde pequena, mas ela está decidida a cooperar com Deus. O texto bíblico diz que esta menina percebe que alguém precisa de Deus, mesmo vivendo os seus piores dias, e ela decide, no meio da dor, apresentar Deus para alguém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Levanta a sua mão direita e declare comigo: mesmo sem entender, eu confio em Deus, mesmo sem entender. Alguém está comigo? Diga graças a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo nos propõe a pensar. Em Efésios no capítulo 1, no versículo 11, ele diz assim: nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados, diga comigo, predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele está estabelecendo aqui um fundamento. Diga comigo, fundamento. Ele está dizendo que existe um conselho, e este conselho que vai nos mover ao longo da nossa existência, não é o conselho da minha vontade, não é o conselho da sua vontade. O conselho que vai me mover ao longo da minha caminhada é o conselho da vontade de Deus. Você não entendeu? O que a Bíblia está dizendo é: tem muita gente sofrendo, passando por um processo amargo de dor, porque ainda insiste em viver segundo o conselho da sua própria vontade. E Deus está dizendo: você precisa aprender a viver segundo o conselho da minha vontade e não da sua vontade. Pastor, me explica por quê que eu preciso abrir mão da minha vontade em detrimento da vontade do Eterno. Porque a Bíblia diz, a partir do capítulo 1 de Atos, ela diz assim: e o autor chama a sua vontade de beneplácito. Olhe para mim. Você sabe o que significa beneplácito? Vontade para o bem. Eu preciso abrir mão da minha vontade, porque a minha vontade não é a vontade que tem uma carga de beneplácito. A minha vontade é uma vontade para o mal. A minha vontade não consegue enxergar um palmo no presente. A minha vontade não consegue ver o meu futuro. Mas a vontade de Deus, ela é uma vontade para o bem. Me mostra na Bíblia, Jeremias 29, 11, está escrito assim: eu é o Senhor que tenho planos a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o final que vocês desejam. O que Jeremias está dizendo é, com base no entendimento de Paulo, com base no entendimento do escritor de Atos, eu estou dizendo para você, os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Você que está vivendo dias amargos, noites escuras, Deus está falando com você. A vontade que Deus tem a teu respeito é uma vontade beneplácita, é uma vontade para o bem. Escute o que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo: eu não estou garantindo o meio do processo, mas eu estou garantindo que o final vai ser do jeito que você tem me pedido. Eu é que sou Deus, que tenho planos a teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o final que vocês desejam. Quem está me entendendo, levanta as duas mãos e aplauda bem forte ao Senhor, glorificando o nome do Eterno. Sim. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Declara Ele, vai.
Pastor, por que nós adoramos no momento da palavra? A Bíblia diz que Jesus desce do monte. Um homem está doente, à beira da morte. Quando Jesus desce do monte, o homem está esperando Jesus. A Bíblia diz que este homem, ele fala Senhor, mas antes de lhe pedir alguma coisa, ele se dobra, se humilhando diante do Senhor e adora ao Senhor. E quando ele levanta, a Bíblia diz que este homem é curado. Você não tem ideia, mas num culto como esse, enquanto você adora, Deus visita o teu coração, Deus visita as tuas demandas, Deus visita a tua causa. Então, em como um refrão que vai tocar o coração de Deus, apenas o refrão é ele. Levante as duas mãos, você que pode, você que tem saúde para ofertar aos céus. Estou gastando a minha vida. Alguém está aqui? Perdendo tudo por amor e com alegria. Meu Deus, é isso. Dono dos meus dias. Alguém acredita nessa profecia? Declare, vai. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Gasta mesmo, vai, gasta. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Segura aí, Bíblia. O que Paulo está dizendo é: a tristeza de hoje não se compara à alegria de amanhã. Olhe para mim. Escute essa história. Conta-nos a história acerca de um rei de uma província pequena, que tinha um servo. Olhe para mim, me dê atenção, isso vai falar com você. Que tudo que acontecia, a resposta dele era, Bruna, Deus é bom. Este servo, em todos os momentos da sua existência, ele tinha apenas uma frase nos seus lábios: Deus é bom. Certo dia, como confidente do rei, o rei sai para caçar. Diga comigo, caçar. Quando o rei está caçando, de repente, ele é atingido por um grande animal, que arranca em uma única mordida um dedo da sua mão. O rei, desesperado, olha para os seus soldados, olha para o servo que está do lado, e lhe faz uma pergunta: e aí? E o servo diz: Deus é bom. Imediatamente, o rei, aborrecido, manda prender o servo, sem direito a nenhuma negociação. Os meses se passaram, o rei se recuperou, e o rei sai novamente para caçar, e quando ele está em um momento de caça, ele é preso por uma tribo, e essa tribo era uma tribo que tinha uma intenção: apresentá-lo como oferta de sacrifício aos seus deuses. O rei está ali numa situação, ninguém sabe que ele é rei. Aquela tribo estava realizando um ritual que sempre realizava, e eles queriam ofertar o rei como oferta de sacrifício aos seus deuses. Mas antes de realizar o sacrifício, eles decidem fazer uma inspeção. Eles olham os pés, as pernas, as costas, a cabeça, os olhos, o rosto. E quando ele chega nas mãos, eles percebem que falta um dedo. Assim eles não podem sacrificá-lo, porque o sacrifício precisa ser perfeito. Eles soltam o rei, que volta para o palácio, e imediatamente manda chamar o seu servo. Quando o servo está diante do rei, o rei conta toda essa história. O servo mais uma vez diz assim: Deus é bom.
O rei olha para o servo e diz: se Deus de fato é bom, por que que Deus permitiu que eu te colocasse de qualquer forma na prisão? Ele olha para o rei e diz: Deus é bom, porque se Deus tivesse permitido que eu não fosse parar na prisão, eu estaria contigo realizando esta caça, eu seria levado junto com você, e quando eles percebessem que você não está perfeito, eles iam sacrificar a minha vida, ó rei. Deus é bom. Romanos 8:28 está dizendo: por mais que você não compreenda, todas as coisas cooperam para o seu bem. Olhe para cá. Eu sei que você não está entendendo o processo. Eu sei que o processo está produzindo múltiplas dores. Mas Deus está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus não é como o homem que vê apenas o presente. Deus é o Deus que vê o futuro. Deus está no seu futuro e Ele sabe qual processo você precisa passar para viver o plano perfeito que nasceu no coração dele. Só quem acredita nessa palavra, diga glória a Deus. Um dos maiores líderes cristãos da China, Otmani. Quem já ouviu falar de Otmani? Otmani foi considerado talvez o maior líder que a China já conheceu. Este homem, ele foi preso por um único motivo: por não negar a Jesus. Durante a sua prisão, ele teve várias oportunidades de negar a Jesus. O critério para a liberação de Otmani era apenas negar publicamente a Jesus. Em 1972, Otmani morre na prisão. E antes da sua morte, ele deixa um texto, e parte deste texto fala comigo. Ele diz assim: o poder espiritual de um cristão é proporcional à pressão que ele sofre. O que Deus está fazendo no meio do deserto, do processo de pressão, é gerar alguém maior espiritualmente dentro de você. Deus sabe que em um parque de diversões você não vai crescer, você não vai ser alargado e alargada. Por isso Ele está permitindo realidades desagradáveis acontecer, com o propósito de mudar a sua estatura espiritual. E guarde o que eu vou te ensinar aqui, porque isso vai arrancar crises de dentro de você. Nem tudo que eu estou vivendo, nem tudo que você está vivendo é o resultado de sementes que nós colocamos na terra. 2 Coríntios 9:6 fala que aquele que semeia pouco, pouco colherá, aquele que semeia abundância, em abundância colherá. Gálatas 6:7 diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, esse colherá. De repente, no meio do cenário que nós estamos vivendo de dor, nós olhamos para dentro de nós, tentamos encontrar pecados e não achamos, realidades que precisam ser remodeladas e não encontramos, e a crise começa a bater na porta do nosso coração, porque no fundo, nós estamos tentando entender o que Deus não está disposto a nos explicar. Não é pecado, não é sementes equivocadas que você pôs na terra. O que está acontecendo está ligado ao propósito que Deus tem na tua história. Tem realidades que Deus está permitindo acontecer, que não são resultado do acaso, e sim o resultado de alguém que governa todas as coisas e que nunca perdeu sequer uma batalha. O que Deus está dizendo é: eu não perdi o controle, eu não perdi o controle, eu não perdi o controle. Quantos estão me entendendo? Diga comigo, glória a Deus. 2 exemplos de como viver perdas extraindo rosas entre espinhos. E eu termino aqui.
Primeiro exemplo para que possamos compreender como extrair rosas entre espinhos. Vamos olhar para a experiência de Jó. Jó é o homem mais rico do Oriente, você já conhece a história, então eu não vou ser tão detalhista na construção do pensamento. Ele é o homem mais rico do Oriente. Ele é um homem que tem tudo em perfeita ordem. Essa expressão ela é muito pontual e profunda. É um homem que tem todas as áreas no seu devido lugar. Levanta a mão direita e declare comigo: eu creio. Se você é profeta, você vai profetizar, porque Deus pode mudar a sua história hoje. Diga: eu creio que Deus está colocando todas as áreas de volta ao lugar original. Olhe para cá, segura aí, olhe para mim. Ele tem tudo em ordem no seu devido lugar. Essa é a vida de Jó. Jó é um homem tão rico, mas tão rico, que ele lavava os seus pés, pastora Lorena, em leite de cabra. Você sabe que no mundo moderno, os bilionários estão lavando os cabelos no leite de cabra. Esse homem é tão rico, mas tão rico, que ele lavava os pés diariamente, está na Bíblia, usando leite de cabra. A mulher de Jó, ela era reconhecida pela sua generosidade. Quando os trabalhadores, os viajantes passavam pela propriedade de Jó, ela hospedava de maneira voluntária com o propósito de fazer o bem. Essa é a vida de um homem que está com tudo no lugar original. Só que a Bíblia diz que de repente, fala comigo de repente, Satanás coloca os olhos em Jó e ele diz assim para Deus: Deus, assim é fácil, porque ele tem tudo que todo homem deseja. Pastor, o que é que todo homem deseja? Ter todas as áreas no lugar que deveriam estar. E Deus, se não fosse isso, ele não te adoraria. Então Deus olha para Satanás e diz para ele assim: então pode tirar tudo do lugar, mas não o mate. A Bíblia diz que no outro dia, diga comigo, no outro dia, ele tem 10 filhos. Ele tem 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E no mesmo dia, ele perdeu os seus 10 filhos. Só vai entender o que eu estou dizendo quem já passou pelo processo de dor, de perder alguém que ama. Este homem agora está sepultando de forma coletiva os seus 10 filhos. Um homem que tinha tudo no lugar e que estabeleceu um altar não só pela sua casa, mas também diariamente ele levantava um altar para os filhos. Agora está enterrando em um único dia os seus 10 filhos. Eu fico imaginando a cena, pastor Rodrigo, Satanás olhando para Deus e dizendo: eu vou te mostrar que ninguém te adora quando você não coloca em suas mãos aquilo que eles desejam. Deus olhando para Jó, sem falar uma palavra, e de repente Jó se ajoelha, dilacerado, destruído, sem saber o que falar. E ele levanta as mãos para o céu, e ele faz uma oração que abre os céus e toca o coração de Deus, dizendo assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Este homem entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não reclame, não blasfeme,
Não fique chateadinho com Deus. Deus está contemplando a tua dor. Deus está vendo o teu desespero. Ele conhece o teu coração. E Ele já disse para você que a vontade dEle é o beneplácito, é uma vontade boa. Mas cedo ou mais tarde, o de repente de Deus vai chegar. E quando o de repente de Deus chegar, o Redentor que vive se levantará e julgará a sua causa a seu favor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Alguém pode adorá-lo de verdade? A Ele a glória. Deus está visitando a tua dor. A Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Quem pode bem forte dizer glória a Deus? Olhe para cá. O ataque não acabou. Porque quando nós estamos vivendo um tempo de provação, quando a gente acha que chegou no limite, vem mais. É assim ou não? Quando você diz, eu não suporto mais um dia, ao invés de diminuir a pressão aumenta. Jó está desesperado. Ele perdeu os filhos. Quando de repente Satanás, percebendo que não pode pará-lo, ele decide tocar em sua saúde. Sem diagnóstico, o corpo de Jó passou a estar coberto de tumores e feridas. Até dentro da boca de Jó havia feridas. Ele chega a dizer no texto que o seu hálito se tornou repugnante. De acordo com os estudiosos, as unhas de Jó caem, suas cartilagens do nariz e da orelha também. É por isso que, para se coçar, não tendo unha, ele pega um caco de vidro e começa a passar nas feridas. Tamanha era a dor e o desespero daquele homem. A mulher não sabendo o que fazer. E eu vejo pessoas dizendo que mulher fraca. Não, ela está desesperada. Ela não sabe o que fazer para ajudar o marido. Então ela olha para ele e diz: Jó, abandona o teu Deus e morre, porque eu não suporto mais ver o teu sofrimento. Porque tem momentos que a dor é tão intensa que aqueles que estão a nosso lado, que nos amam, não suportam mais nos ver sofrer. Ele olha para aquela mulher, todo destruído, e ele encontra forças para dizer: mulher, não procedas como uma louca, aceitando o bem de Deus com prazer e rejeitando o mal que agora nos alcançou. A vida desse homem é uma verdadeira inspiração. Talvez você não saiba, mas ele consegue encontrar entre os espinhos rosas perfumadas. Ele consegue extrair do pior o melhor. Durante o seu período de provação, para quem não sabe, Jó perguntou 33 vezes: Deus, por quê? Talvez a pergunta que mais fazemos no meio do processo de dor é: Deus, por quê? 16 vezes Jó apareceu chorando. Por quê? Porque ele não conseguia falar. Ele não conseguia encontrar uma palavra para definir o seu desespero, a sua dor. 5 vezes ele pergunta desesperadamente pelos filhos, porque não está suportando a saudade.
2 vezes ele procura a esposa e não consegue encontrar, porque dentro da crise de um homem nasce uma crise chamada crise da mulher. E se você está em crise, homem, não culpe a sua mulher por também estar em crise. Pode parecer que foi simples, mas os estudiosos dizem que a provação de Jó, ela acontece em um espaço de tempo entre 8 e 10 anos. Nós não estamos falando 8 e 10 meses, nós estamos falando entre 8 e 10 anos. Agora escute, no capítulo 38 e no capítulo 40, ou do 38, 39, 40 de Jó, acontece algo aqui. Jó está desesperado porque após ficar doente e passar por todo esse processo de dor, ele começa a caminhar de um lado para o outro, está no texto. E ele percebe que os seus melhores amigos agora começaram a falar mal dele. E se tem algo que nos fere, é quando amigos falam mal de nós, sim ou não? Eu não disse quando inimigos falam mal de nós, eu estou dizendo quando amigos, aqueles que foram levantados por Deus para cobrir a nossa nudez, agora estão apontando o dedo, dizendo verdades que não são verdades, como se fossem. Ele está desesperado, ele está no fundo do poço, no final da linha. Quando ele para em um pequeno monte, porque quando alguém senta no monte, ele está se sentindo como o resto de alguma coisa. E a Bíblia diz que um redemoinho, diga comigo redemoinho, começa a se mover próximo de Jó, quando de repente uma voz bradou. Eu vou repetir, porque nesses dias eu estou profetizando que uma voz vai bradar no meio do teu deserto, uma voz vai bradar no meio da tua dor, uma voz vai bradar no meio do teu desespero, a voz de Deus que pode mudar todas as coisas desses dias, ela vai bradar. Quem acredita, diga glória a Deus. Escute isso aqui, eu estou finalizando. E quando a voz brada, ela diz assim: Jó, eu digo, a relva produz a semente, e ela produz. Eu digo, a relva não produz a semente, e ela não produz. Jó, eu digo aos rios, nasçam, e eles nascerão. Eu digo, não nasçam, e eles não nascerão. Os cientistas dizem que diariamente 100.000 raios caem sobre a terra. Eu não estou dizendo 100 raios, eu estou dizendo 100.000 raios. A voz que bradou diz assim para Jó: Jó, eu digo aos raios, se apresentem a mim. E eles dizem: eis-nos aqui. Jó, eu não perdi o controle da sua história. Eu não perdi o controle da sua história. Alguém precisa pegar essa palavra. Eu não perdi o comando da sua vida. Acalme o seu coração, pois o maestro continua conduzindo a melodia. Temer porque Deus está visitando pessoas aqui hoje. Ai, Deus está visitando pessoas aqui hoje, eu creio. Quem é teu Deus? Declare e vai. Seu nome é
Jeová Jireh, irás prover de novo. Vai, profetiza, vai, profetiza, vai. Vai, profetiza, vai. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio. Fica de pé, vai, cantando, vai. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A esterilidade da filha de Faraó fez com que Moisés fosse criado como príncipe no palácio. Deus não perde o comando. Deus continua no governo da sua história. Termino aqui, não vou avançar, mas a Bíblia diz que Davi, quem é Davi? O homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel 16, ele fugia do seu filho Absalão. Diga comigo, Absalão. Você não tem ideia, mas o rei está fugindo do filho de sangue. Só que no meio do caminho, como se não bastasse, ele encontra um homem chamado Simei. Diga comigo, Simei. Simei no meio do caminho pega pedras. Só que Davi aqui não é o pastor, Davi aqui é o rei de Israel. Ele está com um exército, vários soldados da guarda pessoal. Simei começa a pegar tijolos e tacar no rei. Os soldados fazem um muro de proteção para que os tijolos não encostem, não peguem em Davi. Imediatamente, o chefe da guarnição diz assim: me permita cortar a cabeça desse cão. Quem é este cão para ousar tacar uma pedra no rei de Israel? Davi, o homem segundo o coração de Deus, tomado de humildade, porque quem está passando o processo precisa estar protegido pela humildade. Alguém precisa ouvir isso, porque quem está passando por um processo de dor precisa estar sendo protegido pela humildade que carrega. Porque tem gente que está passando por um processo terrível de dor e continua soberbo. Davi diz: não, porque se o meu próprio filho Absalão está me perseguindo, o que diria deste? Davi então olha para aquele homem e diz para os seus soldados: não façam nada, porque quem sabe Deus não torna esse dia de maldição em um dia de muitas bênçãos. O que Davi está dizendo é: a nossa ação não pode mudar o cenário. É só a ação do Eterno que pode mudar a nossa realidade. Não corte a cabeça de ninguém, mas vamos permitir que os céus julgue a nossa causa e estabeleça justiça por nós. Quem recebe essa palavra de verdade? Você recebe essa palavra? Coloque a sua mão assim. Pode aplaudir o Senhor antes. Coloque a sua mão assim. Coloque a sua mão assim. Paizinho querido, nesse momento eu quero abençoar a sua igreja. Muita gente aqui está passando tempos difíceis, tempos desafiadores. Tem gente que acabou de sair desse tempo, outros que estão entrando. Mas eu quero pedir ao Senhor, nos ensine a encontrar o Senhor no meio da dor. Entre espinhos, nos faça encontrar rosas perfumadas. Nos faça encontrar aquilo que o Senhor quer que encontremos dentro desta realidade de dor que temos atravessado. Que o Senhor possa julgar a nossa causa
E como Davi, sejamos humildes no processo, para que o Senhor possa acelerar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero declarar que esta palavra e esse entendimento estará permanente nos nossos corações, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós oramos agora agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Olha só isso aqui e eu vou liberar a bênção. Eu sei que você já sabe, isso aqui que eu vou falar não é nada novo, mas talvez fique guardado no seu coração e te ajude. O carvão que torna um diamante de milhões de dólares é o mesmo carvão ou a composição química que é feito um lápis de R$1,50, que é vendido em toda esquina. Alguém sabia disso? Sabe qual é a diferença? O carvão que se torna um diamante, ele recebe pressão 65 mil vezes maior do que o carvão que produz um lápis. Sabe qual que é o princípio que eu preciso extrair daqui? Pare de reclamar da pressão, porque Deus desenhou um futuro diferente para cada um de nós. E tem gente aqui que não está passando pressão porque pecou, porque errou, porque pôs semente errada na terra, e sim porque o propósito é poderoso. O que Deus está dizendo é: ao invés de reclamar, passe a pedir graça para suportar a pressão, porque Deus está gerando um grande diamante no percurso da sua história. Você está comigo aqui? Então aplauda o Senhor bem forte.